Bom, pessoal, tô de volta aí para fazer algumas postagens que eu tenho organizado, é, entre elas análises, né? Coisas que eu sempre posto aqui no canal. Mas também, pessoal, eu quero começar a falar um pouco sobre a minha tese de doutorado, né? Eu acho que eu não falei ainda sobre a minha tese, eu falei de forma muito superficial. É, Bom, a gente está já no meio do ano, né, de 2026, junho. Já era para eu ter me formado há muito tempo, né, há pelo menos 6 meses. Mas o fato é que esse atraso é devido, como vocês vão ver, à magnitude do trabalho, né? Bom, sem qualquer questão aqui de falsa modéstia, né, a gente não vai trabalhar com essa perspectiva. A gente vai trabalhar com o que foi feito, com o que foi planejado, e é isso que eu quero expor um pouco para vocês aqui, o que é esse trabalho, né? Por que eu fiz. Mas como é um trabalho muito volumoso, né? E como eu não preparei nada, assim, eu estou falando aqui de improviso mesmo, eu vou começar a falar por partes. Eu vou gravar toda a minha tese em áudio, né? Eu vou postar, porque isso é muito importante, né? Infelizmente, o nosso público leitor é muito reduzido, então é necessário sempre gravar, né, em formato de podcast, de vídeo, de todas as formas possíveis, né? Por isso que eu fiz o filme. Bom, para quem não me conhece, né, meu nome é Arthur, eu moro em Niterói, tenho 42 anos e meu doutorado é em História Social, pela Faculdade de Formação de Professores da UERJ, sobre o cinema político independente do Rio de Janeiro. Eu quero ler aqui a introdução dessa tese, porque como é um primeiro vídeo e eu não preparei nada, se eu começar a falar muito, eu acho que eu vou perder o foco. Eu estou fazendo esse vídeo aqui justamente para ler essa introdução, que talvez, até para eu ver como é que vai soar, porque o texto ele não está fechado, né? Eu mandei semana retrasada para o meu orientador, então pode ser que eu defenda essa tese entre agosto e setembro, não sei. E é por isso mesmo, né, por estar ainda nesse período de fechamento da tese e tudo mais, eu quero ler e falar um pouquinho para que a gente tenha uma noção melhor do que é esse trabalho. Já que é um trabalho acadêmico, eu vou ler a introdução. Bom, isso aqui é a capa totalmente provisória, né? Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Faculdade de Formação de Professores da UERJ, Programa de Pós-Graduação em História Social, PPGHS, Doutorado em História. Aqui também é o nome do projeto é Cinema Político Independente do Rio de Janeiro, 2000-2025, conflitos de classe na produção cinematográfica. Meu orientador é o professor Dr. Gelson Rosentino de Almeida e a minha co-orientadora, professora doutora Sônia Maria de Almeida Ignatiuk Vanderlei. O prefácio ainda não está pronto, se dá para ver aqui, ó, que eu nem padronizei, nem fiz nada direito, mas tem a introdução, o capítulo 1, que é a questão teórica, o capítulo 2, cinema e modernidade, o capítulo 3, a construção do cinema independente do Rio de Janeiro, 1920-1990, o capítulo 4, o cinema político independente do Rio de Janeiro, 2000-2025, o capítulo 5, a distribuição e, por fim, o capítulo 6, lumpen, proletariado, dispossessão e representação, o limite do cinema político independente. E aí depois, como vocês podem ver aqui, né, onde eu estou passando o mouse, depois vai ter o anexo. Por isso que a tese tem 1.400 páginas quase. Esse número aqui ainda não é o fixo, né, 1.300 e pouco, porque falta coisa ainda. Mas a tese tem algo em torno de 400 páginas e o anexo tem 840 e poucas páginas, né? Aqui é a introdução, né? Eu vou ler aqui a introdução. Introdução: o cinema brasileiro foi frequentemente narrado a partir de seus grandes movimentos, escolas estéticas, realizadores consagrados, relações com o Estado e o mercado.
As histórias tradicionais do cinema nacional construíram uma memória organizada em torno de marcos reconhecidos pela crítica e universidade, atribuindo centralidade a experiências como o Cinema Novo, a Embrafilme, a Retomada e, mais recentemente, as transformações decorrentes da digitalização dos meios de produção audiovisual. Ao longo desse percurso, consolidou-se uma narrativa que privilegiou determinados agentes, determinadas obras e instituições, ao mesmo tempo em que relegou ao segundo plano uma vasta constelação de experiências cinematográficas que se desenvolveram fora dos centros de legitimação cultural, dos mecanismos estatais de financiamento e circuitos comerciais dominantes. O objeto dessa pesquisa não é o cinema brasileiro em sua totalidade, nem os movimentos que já foram amplamente estudados pela historiografia especializada. O objeto é o cinema político independente produzido no Rio de Janeiro entre os anos 2000 e 2025, compreendido como uma prática social específica, historicamente determinada, desenvolvida por trabalhadores da cultura que atuam em condições materiais marcadas pela precariedade, instabilidade econômica, ausência de financiamento e necessidade constante de construir alternativas de produção, circulação e exibição de suas obras. A escolha desse objeto decorre tanto de sua importância cultural quanto da existência de uma lacuna historiográfica significativa. Embora exista uma extensa produção acadêmica dedicada ao cinema novo, ao cinema marginal, Embrafilme, à televisão e aos processos de industrialização do audiovisual brasileiro, ainda são escassos os estudos que procuram compreender em perspectiva histórica de longa duração, a constituição de um campo cinematográfico independente articulado por realizadores que produzem à margem das estruturas dominantes da indústria cultural. Mais raros são os trabalhos que tomam o Rio de Janeiro como espaço privilegiado de investigação, apesar de seu papel na formação histórica do cinema brasileiro. O período compreendido entre 2000 e 2025 foi marcado por transformações profundas nas formas de produção audiovisual. A disseminação das tecnologias digitais reduziu custos, ampliou possibilidades técnicas e permitiu que um número crescente de indivíduos e coletivos passasse a produzir filmes fora das estruturas tradicionais da indústria. Paralelamente, a internet alterou os mecanismos de circulação das obras, tornando possível alcançar públicos que anteriormente permaneciam inacessíveis aos realizadores independentes. Essa transformação tecnológica, entretanto, não eliminou as desigualdades do campo cinematográfico. Ao contrário, frequentemente as reconfigurou sob novas formas. O acesso ampliado aos meios de produção não significou democratização das condições de existência dos trabalhadores do audiovisual. A concentração dos mecanismos de distribuição, a dependência de editais públicos, a hegemonia das grandes plataformas digitais, a centralização dos recursos culturais e a crescente mercantilização das práticas artísticas continuaram a impor limites objetivos à autonomia dos realizadores. Todo esse panorama produziu novas formas através das quais essas contradições passaram a se manifestar. O cinema político independente, investigado nesta tese, desenvolve-se no interior dessas contradições, constituindo uma produção heterogênea formada por documentários, ficções, ensaios audiovisuais, obras experimentais e formatos híbridos realizados por sujeitos oriundos de distintas trajetórias sociais, políticas e culturais, unidos por condições materiais semelhantes de produção e por uma relação crítica com a ordem social vigente. A diversidade estética dessas experiências impede qualquer tentativa de enquadramento simplificador. Ainda assim, é possível identificar elementos comuns que justificam sua abordagem como objeto histórico relativamente coerente. A categoria cinema político independente, utilizada ao longo desta pesquisa, não se refere simplesmente à temática dos filmes, nem à posição ideológica declarada de seus realizadores.
Um filme não é político apenas porque aborda eleições, movimentos sociais, sindicatos, desigualdades ou conflitos institucionais. Da mesma forma, a independência não pode ser reduzida à ausência de financiamento estatal ou produção de baixo orçamento. A compreensão dessas categorias passa necessariamente pela articulação entre forma, conteúdo, condições materiais de produção, modos de circulação e inserção histórica. O cinema político independente é compreendido aqui como uma prática cinematográfica desenvolvida por agentes que mantêm relativa autonomia frente às estruturas dominantes da indústria cultural, produzindo obras que estabelecem relações críticas com as relações de dominação existentes e que frequentemente buscam intervir nos conflitos sociais de seu tempo. O cinema político independente corresponde a uma posição histórica produzida pelas disputas na cultura, política e luta de classes, razão pela qual sua compreensão não pode ser reduzida aos limites de um gênero cinematográfico. Esta pesquisa também é resultado da minha trajetória no campo investigado. Antes mesmo do ingresso no doutorado, minha relação com o cinema independente se desenvolvia através da realização de filmes, participação em cineclubes, organização de exibições, circulação por festivais, construção de redes de colaboração e contato permanente com realizadores que integram o universo analisado ao longo deste trabalho. Essa circunstância não é um obstáculo metodológico a ser ocultado em nome de uma suposta neutralidade científica. Ela define uma posição de observação que permitiu acesso privilegiado a experiências, documentos, debates e trajetórias frequentemente ausentes dos registros institucionais tradicionais. A investigação foi construída, portanto, no cruzamento entre prática cinematográfica e pesquisa histórica. Durante o período de elaboração da tese, continuei atuando como realizador, roteirista, entrevistador e produtor cultural, circunstância que ampliou o contato direto com os sujeitos investigados e possibilitou acompanhar de perto problemas relacionados à produção, circulação, exibição e financiamento das obras. Essa condição impõe uma exigência ainda maior de rigor metodológico, pois transforma o pesquisador em parte integrante do universo que procura compreender. Essa dupla condição de historiador e cineasta influenciou diretamente a formulação do problema central da pesquisa. A questão que orienta este trabalho não surgiu apenas da leitura da bibliografia especializada ou da observação externa do campo audiovisual, sendo produzida também pela experiência concreta de realização cinematográfica, convivência cotidiana com trabalhadores da cultura, dificuldades de financiamento, limitações da distribuição, disputas em torno da circulação das obras e pela percepção crescente de que existia um vasto conjunto de experiências cinematográficas cuja importância histórica permanecia insuficientemente estudada. A pesquisa procura articular reflexão teórica, investigação histórica e experiência prática, compreendendo o conhecimento não como atividade separada da vida social, mas como parte dos processos históricos que busca interpretar. Essa definição requer um esforço de construção histórica que ultrapassa os limites cronológicos estabelecidos para o objeto principal da pesquisa. Essa definição requer um esforço de reconstrução histórica que ultrapassa os limites cronológicos estabelecidos para o objeto principal da pesquisa. Nenhuma experiência social surge do nada. Nenhuma forma cultural pode ser compreendida isoladamente da sua trajetória histórica. Por essa razão, embora o foco central da investigação esteja situado entre 2000 e 2025, foi necessário reconstruir o processo de formação do cinema independente do Rio de Janeiro desde as primeiras décadas do século XX, pois as experiências contemporâneas não constituem fenômenos inteiramente novos, mas desdobramentos históricos de conflitos mais antigos relacionados à dependência cultural, concentração econômica, disputas em torno da identidade nacional e condições de existência dos trabalhadores da cultura. A pesquisa dialoga com a tradição do materialismo histórico. Isso significa compreender o cinema como atividade inserida em relações históricas concretas de produção.
As obras cinematográficas, os realizadores, os circuitos de exibição, os mecanismos de financiamento e as formas de recepção são analisados como momentos específicos de uma totalidade social mais ampla. A cultura participa da constituição da vida social e reúne conflitos, valores, interesses e contradições que caracterizam cada formação histórica. Essa perspectiva teórica exige atenção simultânea às estruturas e aos sujeitos. De um lado, é necessário examinar as transformações do capitalismo brasileiro, as políticas culturais, a reorganização da indústria audiovisual e as mudanças tecnológicas ocorridas nas últimas décadas. De outro, foi indispensável investigar as trajetórias dos indivíduos que constroem cotidianamente o cinema político independente. Ao longo de 2 anos, foram realizadas entrevistas com 50 agentes vinculados ao cinema independente do Rio de Janeiro, incluindo diretores, produtoras, montadores, roteiristas, pesquisadores, exibidores e articuladores culturais. Essas entrevistas são uma das principais bases empíricas da pesquisa. Através delas foi possível reconstruir trajetórias individuais, compreender processos coletivos de organização, identificar conflitos recorrentes e captar percepções produzidas pelos próprios sujeitos históricos envolvidos na constituição desse campo cultural. A utilização da história oral responde às características do objeto investigado, marcado por experiências dispersas em acervos pessoais, registros informais, memórias individuais e documentos de difícil acesso, além da fragilidade material de obras frequentemente produzidas à margem dos mecanismos institucionais de preservação. As entrevistas são instrumentos fundamentais para a reconstrução de processos históricos que dificilmente poderiam ser compreendidos exclusivamente por meio da documentação escrita tradicional. A investigação revelou um universo marcado por profundas contradições. Ao mesmo tempo em que os realizadores afirmam valores como autonomia, crítica social e compromisso político, enfrentam permanentemente as pressões do mercado, a dependência de editais, as dificuldades de distribuição e os limites impostos pela estrutura do campo brasileiro cultural. O cinema político independente organiza-se como campo de resistência e conflito, reunindo tensões, disputas e ambiguidades inseparáveis de sua trajetória histórica. Essas contradições são visíveis quando observamos as questões de raça e gênero. A ampliação da presença de mulheres, negros e negras na direção cinematográfica representa uma das transformações mais significativas do período estudado. Convive com mecanismos históricos de exclusão ainda presentes no campo audiovisual brasileiro, como demonstram os depoimentos que relacionam o acesso aos meios de produção, o reconhecimento profissional e a autonomia criativa às desigualdades que estruturam a sociedade brasileira. Ao final, esta tese procura contribuir para a construção de uma história social do cinema político independente do Rio de Janeiro. Mais do que analisar filmes isolados ou trajetórias individuais desconectadas entre si, busca compreender um processo histórico coletivo, compreender como trabalhadores da cultura produzem imagens em meio às contradições do capitalismo dependente brasileiro, de que maneira essas imagens circulam, encontram públicos, enfrentam obstáculos, disputam sentidos e, sobretudo, como o cinema continua a constituir um campo de conflito político, memória histórica e imaginação social em uma sociedade marcada por desigualdades persistentes e sucessivas formas de dominação. A história do cinema político independente do Rio de Janeiro é, nesse sentido, parte da história das lutas sociais brasileiras, que fala de câmeras, filmes e realizadores, também de trabalho, cultura, poder, resistência e memória, homens e mulheres que insistiram em produzir imagens, mesmo quando as condições materiais pareciam inviabilizar sua existência. Fala de uma prática cultural que, permeada por derrotas, limites e contradições, continua a afirmar a possibilidade de construir outras representações do mundo e de intervir sobre ele.